Causos e histórias de Minas Gerais. História de hoje: o fantasma do relógio. Numa pequena cidade de Minas Gerais, havia um sobrado abandonado no alto de uma colina. Conhecido como a Casa do Relógio, o local era envolto em mistério. Diziam que há muito tempo a casa pertenceu a um coronel que possuía um relógio enorme, que nunca parava de funcionar, mesmo após sua morte, sem que ninguém lhe desse corda. O coronel era um homem obcecado pelo tempo. Ele acreditava que enquanto seu relógio continuasse funcionando, sua alma nunca deixaria a terra. Na noite de sua morte, um trovão cortou os céus e vizinhos relataram ouvir o som do relógio batendo mais alto do que nunca, seguido de um grito terrível. Desde então, ninguém ousava se aproximar da mansão após o anoitecer. Diziam que o espírito do coronel ainda rondava os corredores, protegendo o relógio que brilhava intensamente no escuro, como se tivesse vida própria. Tudo isso aconteceu no início do século XX. O coronel não tinha herdeiros e faleceu depois da esposa. Os sobrinhos netos brigaram pela herança e o processo se estendeu por décadas, sem uma solução aparente. A casa ficou abandonada devido ao processo jurídico e acabou por se deteriorar com o tempo. Alguns presumíveis herdeiros levaram os móveis, mas ninguém tivera coragem de mexer no relógio. Muitas décadas depois, já no século XXI, Ricardo, um jovem curioso e cético, decidiu que investigaria o mistério. Ele tinha um canal de histórias sobrenaturais e queria gravar um vídeo dentro da casa. Com sua câmera e uma lanterna, ele subiu a colina em uma noite de lua cheia. Ao entrar na mansão, o ar parecia pesado e um cheiro de mofo invadiu suas narinas. As tábuas rangiam sob seus pés e cada passo ecoava pelos corredores. No centro da sala principal, lá estava ele, o majestoso relógio. Suas engrenagens giravam lentamente e o som do seu tic-tac parecia pulsar como um coração. Enquanto gravava, Ricardo notou algo estranho. A luz da lanterna piscava e uma névoa fria começou a se formar ao redor do relógio. De repente, o som do tic-tac parou. O silêncio foi quebrado por uma voz rouca e arrastada. Por que você veio perturbar meu tempo? Ricardo congelou. Quando se virou, viu a figura pálida de um homem com roupas do século XIX. Era o coronel. Seus olhos brilhavam como se fossem feitos de ouro líquido e um sorriso sinistro desenhava-se em seu rosto. Você não acredita, não é? Sussurrou o fantasma, aproximando-se de Ricardo. Ricardo tentou correr, mas a porta principal estava trancada. O relógio recomeçou a funcionar, desta vez com um som ensurdecedor. As paredes pareciam estreitar-se e a sombra do coronel crescia, preenchendo todo o cômodo. O tempo é meu e agora também será o seu, disse o fantasma antes de desaparecer em um clarão. Na manhã seguinte, moradores encontraram Ricardo desmaiado na entrada do sobrado. Ele segurava um pequeno pedaço de metal, com o formato exato de um ponteiro de relógio. Quando acordou, Ricardo estava abalado e não conseguiu explicar o que havia acontecido. Sua câmera havia gravado apenas o som do tic-tac, mas nenhuma imagem. Desde então, ele nunca mais voltou a falar sobre fantasmas.
O relógio, no entanto, continua lá, brilhando à noite e mantendo vivo o mistério da casa do relógio. História, narração e edição, Rosalie Henriques. Você gostou desse caos? Dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias.